Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Fórum de Enfermagem em Centro Cirúrgico. Hoje a gente vai estar abordando, então, a anestesia, a classificação dos tipos de anestesia e qual que é a atuação da enfermagem, né? Então, a gente vai entender de onde vem esse termo. Esse termo, ele tem uma origem, uma palavra grega, que significa ausência de sensações, proporcionando, assim, um alívio da dor, né? Quando a gente estuda um estudo sobre essa ausência de dores, a gente denomina de anestesiologia, né? Quando a gente vai ter a perda total ou parcial da sensibilidade, especialmente aquela sensibilidade tátil, né? Então, é o estado de ausência da dor, entre outras sensações, por quê? Para o ato operatório, né, durante o procedimento cirúrgico, para a realização de alguns exames diagnósticos ou curativos. O que vai incluir esse procedimento anestésico, né? Vai ser incluído desde uma avaliação pré-anestésica, né? A gente vai fazer uma avaliação, conversar com esse paciente antes da realização do ato anestésico, a anestesia propriamente dita, a realização, o período de recuperação da anestesia e a analgesia pós-operatória. A gente tem alguns objetivos que são recomendados pela Associação Brasileira de Enfermagem em Centro Cirúrgico, a SOBEP, né? Quais seriam esses principais objetivos, então, da anestesia? Primeiro, suprimir a sensibilidade dolorosa do paciente durante todo o procedimento cirúrgico, ou seja, durante o procedimento ele não tem que sentir dor, né? E ele pode ou não manter sua consciência, vai depender do tipo de anestesia. Promover relaxamento muscular, principalmente aqueles estímulos involuntários que a pessoa pode ter, alguns espasmos, e proporcionar condições ideais de atuação para os médicos cirurgiões, ou seja, proporcionar condições ideais para estar no ato operatório para a realização dos exames, né? Que viabilizem de uma melhor forma e com um menor número de complicações para o meu paciente. Pensando nisso, né, a gente tem alguns critérios que a gente fala, né? Quem que vai escolher, né? Primordialmente vai ser um anestesista que vai estar escolhendo qual o melhor tipo de anestesia para o meu paciente. Mas hoje em dia, em alguns casos, a gente já tem a participação ativa do nosso paciente, que vem se tornando cada vez mais o agente no seu processo de tratamento, de modo que vai estimular essas ações de autocuidado. Então, incluir esse paciente nessa tomada de decisão pode estar estimulando ele nessas ações de autocuidado. Então, tal escolha vai ser influenciada por vários fatores, né? Desde qual procedimento, tipo e duração do procedimento que vão ser realizados, condições relacionadas ao próprio paciente, tanto fisiológicas quanto psicológicas, né? Algumas exigências da equipe cirurgiã, se ele já tem doenças pré-existentes, né? As posições que o paciente pode estar ficando durante o ato cirúrgico. E a gente ainda não pode esquecer dos fatores relacionados ao procedimento, ao paciente, à equipe, né, cirúrgica e anestésica e ainda aos fatores relacionados à instituição. Dentro, então, dos fatores que determinam a escolha do tipo de anestesia, a gente tem que considerar as condições fisiológicas, mentais, psicológicas, doenças pré-existentes, tipo e duração de procedimento, posição do paciente na realização da cirurgia, exigências particulares do cirurgião, recuperação pós-operatória e ainda o manuseio da dor no período pós-operatório. Por isso é importante fazer a classificação de ASA, que a gente viu lá no primeiro bimestre, né? Se o paciente é saudável, se tem doença sistêmica leve, isso vai estar auxiliando a equipe de anestesistas a tomar a melhor decisão quanto ao tipo de anestesia que vai ser realizado. O que é essa avaliação pré-anestésica, né? Ela é obrigatória, né, em todos os pacientes que vão realizar procedimentos cirúrgicos, diagnósticos com ou sem intervenção, que necessitam de anestesia, sedação ou acompanhamento anestésico em caráter eletivo. Então, nessa avaliação pré-anestésica, a gente vai fazer, né, junto com o paciente, uma pequena anamnese, né, e
e vai estar preenchendo a ficha, né? A gente vai estar preenchendo a ficha que vai ser encaminhada junto, né, para o centro cirúrgico. Tudo bem? Nas situações de urgência, quando a condição clínica permitir, o paciente ou o familiar do paciente vai estar respondendo essa breve anamnese, né? Porém, nas situações de emergência, quando o paciente está com risco de morte, aí a equipe vai estar tomando as condutas necessárias para manter esse paciente vivo e depois vai ser documentado no prontuário do paciente quais as condutas foram realizadas pela equipe. Revisar sempre o prontuário do paciente, né, fazendo essa anamnese, exame físico, checando os exames para manter na ficha de avaliação pré-anestésica, né? Então, quando a gente tem uma cirurgia ambulatorial, uma cirurgia plástica, a gente vai fazer uma consulta com o anestesista, né, e vai estar realizando anamnese, exame físico, vai estar fazendo essa ficha de avaliação pré-anestésica, né? É importante ainda a gente tomar cuidado em relação à checagem do tempo de jejum, né, solicitado pela equipe, e as avaliações pré-anestésicas que são realizadas em consultório vão ter validade por 30 dias. Então, até 30 dias antes do meu procedimento cirúrgico eletivo agendado, até 30 dias antes da minha cirurgia plástica, eu posso já estar fazendo essa avaliação pré-anestésica. Essas informações, elas são atualizadas, elas vão estar escritas lá na ficha da evolução. A definição de qual medicação, né, pré-anestésica vai ocorrer após essa avaliação, né, após o consentimento, após o esclarecimento. Então, nessa avaliação, o profissional vai falar sobre os efeitos colaterais, como que vai funcionar, né, a escala de dor, né, as dores que vão poder acontecer decorrentes depois desse ato cirúrgico. É importante lembrar que quando esse paciente ele chega, né, no nosso centro cirúrgico, tem que ter sido feito, né, tem que ter sido realizada a checagem dos equipamentos e dos acessórios que são necessários para estar realizando o ato anestésico, né? E se tiver alguma intercorrência, se algum equipamento não estiver funcionando, tem que chamar lá o suporte, a engenharia, antes da chegada desse meu paciente. Então, tudo tem que estar checado. Na recuperação pós-anestésica, né, todo paciente, quando terminar o procedimento sob anestesia ou sobre a sedação, ele deve ser submetido a esse processo de recuperação, né, que normalmente se dá na sala de recuperação pós-anestésica, né, ou numa sala que a gente consiga viabilizar os cuidados do paciente e fazer um monitoramento. Monitoramento do quê? Da oximetria de pulso, né, da cardioscopia, da pressão arterial não invasiva, da frequência cardíaca e respiratória. Então, se necessário, a equipe médica vai estar gerando, né, realizando uma assistência, assim como a equipe de enfermagem. Lembrando sempre que tudo tem que estar anotado, né, nos impressos dessa sala de recuperação pós-anestésica ou nesse espaço. Mas então vamos falar dos tipos de anestesia, né? A gente tem as anestesias que a gente chama de geral, né? As anestesias geral, elas têm a finalidade de promover uma depressão irregular e irreversível do sistema nervoso central por meio da administração de medicações, de fármacos, que vão determinar graus variáveis de bloqueio sensorial, motor e de reflexos de cognição. Ela pode se dar por meio inalatório, né? Por meio intravenoso ou ainda sendo mais utilizada a balanceada, que a gente chama de combinada também, que vai ser utilizado o método inalatório e intravenoso. Por quê? Né? Na balanceada, a gente sabe que não existe um anestésico ideal, né, que vai proporcionar uma analgesia adequada para o meu paciente. Então, utilizar métodos combinados garantem um melhor prognóstico para o meu paciente, um melhor ato anestésico e, consequentemente, um melhor ato cirúrgico. A gente tem ainda as anestesias regionais, né, que a gente chama de peridural, RAC ou bloqueio dos plexos nervosos. E a gente pode ter a combinada, quando a gente tem a associação
dá a soma da anestesia geral mais a regional. E a anestesia local, quando a gente vai fazer uma sutura, né, quando esse paciente se cortou. Então, vamos falar um pouquinho sobre as características da anestesia geral. Como a Pro falou, ela pode ser, então, a administração via inalatória, via endovenosa ou a associação das duas. Eu falei um pouquinho sobre inalatória, né? Que o agente ele atinge uma concentração adequada no cérebro, provocando essa anestesia, né? Inconsciência e também a anamnese. Né? A amnésia, oh meu Deus. A endovenosa, que vai ser essa infusão que vai ter essas 4 principais metas, que a gente fala que são 4 principais características, que seria o paciente entrar num estado de hipnose, né, que é reversível, ter um relaxamento da musculatura, uma ausência de dor e um bloqueio dos reflexos autonômicos. Tudo bem? E a gente tem a balanceada, que como o professor já falou, proporciona uma analgesia mais adequada, porque a gente não tem um fármaco único ideal, né? Então associar vários seria o mais utilizado, né? Ela faz uma depressão irregular e irreversível do sistema nervoso central e a gente caracteriza esse tipo de anestesia em 3 tempos, né? A gente fala que é o tempo de indução, o período de manutenção e o período de reversão. Tudo bem? Então, vamos ver essas fases aí, né, da anestesia geral. O primeiro momento, né, vai ser o período de indução, que vai consistir no preparo do paciente para o início do procedimento anestésico. Vai estar envolvendo a monitoração, a pré-oxigenação no meu paciente, a administração de agentes opioides hipnóticos, analgesia e relaxante muscular, seguido ainda da intubação orotraqueal, né? O concluir dessa etapa permite que o doente esteja pronto para o posicionamento e preparação da pele para incisão cirúrgica. Então, primeiro momento, quando tem essa indução. O segundo momento, de manutenção, vai ser um período que corresponde ao início e ao término do procedimento cirúrgico, né? É o momento da inalação e infusão das doses contínuas ou tituladas dos fármacos para estar garantindo a execução da cirurgia, né? Por meio da inibição da consciência, da analgesia e do relaxamento muscular. Então, o anestesista vai manter esses níveis de anestesia adequados para esse paciente não sentir dor, para ele não acordar, né? E ele vai estar atento ainda aos tempos operatórios, aos tempos cirúrgicos. E por último, né, a fase de recuperação, também chamada de reversão, né, que vai envolver a supressão, né, a diminuição dos gases e dos fármacos que estão sendo administrados, né, durante esse procedimento anestésico, né, por meio de um antagonista, né, que vai favorecer o despertar do paciente. Então, vai ser essa diminuição dos agentes anestésicos e, consequentemente, o acordar do paciente. Nesse momento, a gente pode ter algumas complicações. Que complicações, né, quando o paciente está recuperando? Primeiro, o laringoespasmo, né? O que seria isso? Quando a gente tem um fechamento involuntário da musculatura da laringe, né, que pode fechar a glote e fazer com que o paciente se afogue, ele não consiga respirar. Esse momento, o paciente também pode sentir náuseas, vômitos, pode ter respirações espontâneas, porém lentas, e ter um movimento reflexo descontrolado, né? Nesse momento é que a gente está realizando, auxiliando ali na extubação, né? Quando vai estar tirando o tubo orotraqueal do paciente. Quais são os anestésicos comumente utilizados, então, nesse tipo de anestesia? Os hipnóticos, que vão estar promovendo uma inconsciência amnésia, os opioides, né, que vão estar promovendo analgesia e proteção contra os reflexos autonômicos, os bloqueadores musculares, né, que vão promover mobilidade, os bloqueadores regionais associados, que vão estar promovendo a analgesia e a proteção autonômica, e os adjuvantes,
que vão estar minimizando os efeitos diversos, né? Como o controle da pressão, da frequência cardíaca, enfim. Eles vão estar visando minimizar esses efeitos adversos, né? Então, quando eu tô falando nesse tipo de droga. Quais são os cuidados de enfermagem agora em relação à anestesia geral? Primeiro, posicionar o paciente, né? Tá auxiliando a equipe anestésica, o anestesista, no momento da intubação, tá protegendo os olhos do paciente, principalmente durante o ato operatório, né? Tá tomando cuidado com as orelhas, para ele não ficar com aquela orelha amassada, dolorida depois. Evitar movimentos bruscos, oxigenar esse paciente, manter, né, os sinais vitais, verificar a expansibilidade torácica, verificar controle de diurese dependendo do tipo de procedimento cirúrgico, do tempo, né, que esse paciente vai se manter em anestesia geral e manter sempre, lembrar sempre de estar aquecendo esse paciente. Tudo bem? Quais são os tipos agora, né, falando em bloqueios regionais, né? Quando eu estou falando em um bloqueio regional, eu estou falando lá da raquidiana, da peridural ou do bloqueio dos plexos nervosos. É quando eu tenho uma perda reversível da sensibilidade, né? Eu vou bloquear ou anestesiar a condução nervosa a uma extremidade do corpo. Então, eu estou falando de uma região agora. Antes eu estava falando do corpo inteiro, tudo bem? Começando com o bloqueio dos plexos nervosos, né? A gente tem o bloqueio do plexo braquial, que pode ser realizado na região cervical, né? Que a gente tem nomes de técnicas para isso, técnica de Winnie, técnica de Cullen. A gente pode ter um bloqueio axilar, quando a gente fala que é uma técnica de bainha perivascular, que vai estar visando a anestesiar todo o membro superior, né? Ou alguma parte ali do tronco, dos troncos nervosos do cotovelo, do punho, ou ainda regiões próximas ao dedo, quando eu quero anestesiar um dedo ou todos os dedos, tudo bem? Então, é quando eu pego aqui, é usado então para alguns tipos de cirurgia de mama, né? Para cirurgias de membro superior, para cirurgias axilares, tudo bem? Aí a anestesia raquidiana, né? Que a gente chama de intradural também, né? Dentro da dura, né? Dura mater. Bloqueio subaracnoide ou raquianestesia, né? Vai ser quando o anestésico ele vai ser injetado no espaço subaracnoide e vai estar se misturando ao líquido cefalorraquidiano, né? Ou seja, esse anestésico ele vai se misturar aqui, ó, ao nosso líquor, tudo bem? A gente vai ter um bloqueio nervoso reversível, né? Perda das atividades autonômicas, sensitivas e motoras, e eu ainda vou poder direcionar esse líquido, né? Para um paciente, por exemplo, que vai fazer uma cirurgia no abdômen superior, eu posso colocar ele levemente em posição de Trendelenburg, né, de 5 a 10 graus, para estar permitindo que esse anestésico se desloque nesse líquor, né? O anestesista, ele verifica, claro, cuidadosamente o nível do bloqueio e, se necessário, né, quando atinge o patamar, ele volta à mesa cirúrgica para a posição inicial para começar o ato operatório, que vai reduzir essa disseminação do agente anestésico, tudo bem? Contudo, esse bloqueio ele vai se estabilizar depois de 10 a 15 minutos, então é possível a gente estar voltando esse paciente aí para esse posicionamento. Vamos relembrar então. A gente tem aqui o espaço epidural, quando eu estou falando, né, de uma anestesia epidural, que vai ser o espaço existente entre a dura mater e a superfície do osso. Lembra que a gente tem as meninges lá, né, que protegem, né? A gente tem, claro, substância cinzenta, substância branca, e a gente vai ter as três meninges, a dura mater, a aracnoide e a pia mater. Quando eu estou falando de uma anestesia epidural, eu estou falando do espaço entre a dura mater e a superfície do osso, daqui para fora. Quando eu estou falando numa raquianestesia, né, num bloqueio subaracnoide, eu estou falando de uma anestesia que vai ficar entre esses espaços, entre a meninge aracnoide e a dura mater. Então, espaço subdural, o espaço existente entre a dura mater e a aracnoide.
né? A gente sabe que esse espaço ele é muito pequeno, tá? Normalmente ele se dá entre a L2, né? Entre a segunda vértebra lombar 2, né? É indicado para cirurgias de abdômen, cirurgias urológicas, ortopédicas, cirurgias perianais, né? E aqui é o local onde vai estar sendo, né, infundido essa medicação, tá? No espaço aí junto com o líquor. Agora a gente vai estar abordando um pouquinho sobre a anestesia peridural, né? Ou também chamada de epidural ou extradural, né? É quando essa aplicação do anestésico vai se dar no espaço peridural, que a Pro acabou de mostrar ali. Então, ele não vai perfurar a dura mater, ele não vai chegar no líquor, né? Então, a gente vai ter uma menor incidência de cefaleia. Já ouviram falar em cefaleia pós-RAC, né? Pós-punção espinhal? É uma dor que é resultante do extravasamento desse líquido, né? Do líquido cefalorraquidiano, pelo orifício da punção, e que quando o paciente está em posição ortostática, ele tem essa tensão intracraniana, que vai estar gerando essa cefaleia. Como que vai estar fazendo o tratamento? Às vezes é necessário, né? Pode durar até 2 semanas, mas se necessário a gente faz um tamponamento, ou seja, aspira um pouco de sangue do paciente e aplica ali de 10 a 15 ml de sangue nessa região, e para evitar a continuidade dessa dor de cefaleia pós-RAC. Mas voltando aqui então, falando da anestesia peridural. Ela tem uma maior facilidade de realização da técnica com a utilização de um catéter, ou seja, quando eu vou ter uma epidural, eu posso colocar um catéter e durante todo o ato cirúrgico tá colocando maior quantidade ou menor quantidade de medicação, tá? A gente tem algumas desvantagens desse tipo de procedimento. Primeiro, que ela tem um maior tempo de latência, ou seja, ela demora mais para iniciar os efeitos anestésicos, né? Tem uma menor intensidade do bloqueio, porque não está entrando em contato direto com o líquor, né? Tem uma maior possibilidade de toxicidade pelo anestésico, por quê? Porque quando eu estou colocando fora, né, eu estou colocando no espaço epidural, eu consigo infundir volumes maiores, né? E a gente fala que é uma técnica mais complexa que a RAC, que vai estar necessitando uma maior habilidade, né? Uma maior experiência do anestesista, porque é mais fácil conseguir fazer essa introdução, né? E chegar lá no espaço e infundir no líquor, né? Do que fazer nesse espaço epidural, ok? Esse tipo de procedimento, então, não gera essa cefaleia pós-RAC. Por quê? Porque não vai ter esse deslocamento gravitacional do fármaco. Se eu colocar o paciente em Trendelenburg, não vai ter uma mudança local dessa medicação. Vamos falar um pouquinho sobre as diferenças da RAC e da peri, né? Elas são embasadas principalmente na quantidade de anestésico que vai estar sendo infundido, né? O local em que cada anestésico é administrado e o tipo de agulha utilizado. Então, são 3 características, certo? A quantidade do anestésico, o local e o tipo de agulha. A peridural, a gente vai conseguir depositar de 10 a 20 ml de anestésico, né? Entre o espaço da dura mater e da pele, com uma agulha mais grossa, né? Uma agulha maior. A ação é dada cerca de 10 minutos após a aplicação, né? Então, a gente vai ver que o paciente vai sentir perda, né? Não vai sentir mais dor, vai abaixar a sua temperatura, não vai sentir mais tato, enfim, vai entrar aí no ato anestésico. Já a RAC anestesia, né? É uma agulha maior, né? Muito mais fina, porque ela tem que injetar uma quantidade menor, né? O efeito do anestésico ele é muito mais rápido, tá? E lembrando que ela tem que ser fina e capaz de perfurar a dura mater, né? O orifício na dura mater pode causar essa cefaleia, que a Pro já explicou um pouquinho falando desse tamponamento. Aí a gente tem ainda, né, as anestesias locais, né? Que podem ser administradas de forma tópica ou infiltrativa, né, por meio de pomadas ou fazendo por meio aí da agulha. O que é esse tipo de anestesia?
vai estar fazendo um bloqueio da condução dos impulsos nervosos, né, ao longo dos axônios, né, para o sistema nervoso periférico. É um procedimento relativamente simples, porém a gente tem que sempre estar monitorando esse paciente, ver como que ele está reagindo, né, a esse tipo de anestesia. Apenas uma região pequena, então, vai ser anestesiada por meio dessa injeção, que vai ser operado, que vai ser suturado, né? E a gente tem aí um exemplo, né, de lidocaína sem vasoconstrictor, lidocaína com vasoconstrictor, é muito utilizada, tá? Para cortes, suturas. A gente ainda fala que tem a sedação, que é um estado da alteração de consciência do meu paciente, né? Que vai ser induzida por sedativos que apresentam diferentes níveis de intensidade, desde ficar acordado, mais tranquilo, né? Olha a imagem, até profundamente sonolento. Tudo bem? Falando um pouquinho sobre assistência de enfermagem nos tipos de anestesia. No Brasil, a gente sabe que essa técnica é privativa do médico, mas como a Pro falou lá no início da aula, em alguns países da Europa, né, nos Estados Unidos, o enfermeiro que faz a especialização pode trabalhar, né, realizando anestesias, como auxiliando a equipe de anestesistas. É importante falar, né, que, claro, que no Brasil vai ser sempre auxiliando a equipe, mas fora ele pode trabalhar como esse profissional independente. Ainda, falando da legislação vigente no Brasil, a atuação do enfermeiro nesse procedimento anestésico ela vai ser fundamental, por quê? Por causa do planejamento, né, e da organização dos materiais, dos equipamentos, né, que vão ser utilizados aí pelo anestesiologista durante a anestesia. E também para estar acompanhando, né, para estar acompanhando o paciente ao término do procedimento anestésico cirúrgico. Então, a gente tem que ter uma vigilância constante, né, até a sala de recuperação pós-anestésica, verificar se esse paciente está estável hemodinamicamente, se ele tem uma amplitude respiratória normal, se ele está saturando normalmente, está verificando a estabilidade da temperatura e ainda o estado de consciência. A gente tem ainda algumas avaliações que a gente pode estar fazendo pós-operatório, né, imediato. Está verificando a permeabilidade das vias aéreas, verificando, né, a presença de ronquidão, se está tendo uma diminuição dos murmúrios vesiculares, lembra a ausculta pulmonar normal, murmúrios vesiculares, está aplicando oxigênio umidificado para estar facilitando, né, para estar dando um maior conforto para o nosso paciente, está registrando os sinais vitais no prontuário, avaliar a condição do local da cirurgia e o nível de consciência. Aí a gente tem ainda na enfermaria, né, que transferir esse paciente para a cama, mantendo a posição horizontal. Na raquianestesia, a gente fala para esse paciente ficar em decúbito horizontal por pelo menos 24 horas, né? E a anestesia geral, manter sem travesseiro para facilitar aí, os movimentos inspiratórios e expiratórios e tá sempre monitorando a função respiratória do paciente. Observar o nível de consciência, verificar também o local que aconteceu o ato cirúrgico, se está tendo presença de hemorragia, como que estão os sinais do curativo, verificar em relação a drenos, sondas, catéteres, verificar a anotação e prescrição médica, observar algumas anormalidades e complicações pós-operatórias, promover o conforto desse paciente, comunicar e registrar as intercorrências. Eu proposto aqui um videozinho que também vai estar disponível no estúdio, que eu sugeriria que vocês assistissem falando sobre os atos anestésicos. Se tiverem alguma dúvida, mandem mensagem no fórum, na sala do café, ou mandem um e-mail para a Pro. Um beijo!